Seu filho disse que vai se casar comigo. Você concorda? Pouco 19 horas, os vizinhos ouviram o grito. A princípio, ninguém conseguia dizer exatamente de onde vinha, apenas um grito agudo e arrepiante que cortava o ar da noite. Então alguém reconheceu a voz. Era Kesaria. Ela vivia sozinha. Preocupados, os vizinhos foram verificar como ela estava. A porta do apartamento dela estava destrancada. Ao abrirem-na, o que encontraram do outro lado os assombraria eternamente. Kesaria Abramidze estava deitada em uma poça de sangue. Seu pescoço havia sido cortado. Ela foi esfaqueada 28 vezes. A faca ensanguentada foi deixada na cena do crime. Ela ainda respirava quando a encontraram. Quando a ambulância chegou, o pulso dela já havia sumido. Era tarde demais. Apenas horas antes de seu assassinato, a modelo de 37 anos havia postado uma foto com seu namorado no Instagram. Então, curiosamente, a deletou. Muitos agora se perguntam se aquilo foi a faísca, o momento em que tudo se desfez. Oi, eu sou Victor, e isso é a Anatomia do Crime. O caso de hoje nos leva ao país da Geórgia, e não apenas chocou o público, mas também incendiou a fúria. Porque não foi apenas a brutalidade do crime que perturbou as pessoas, foi quem era a vítima e quando aconteceu. Kesaria Abramidze era uma conhecida modelo, influenciadora, atriz e apresentadora de televisão georgiana. Mas mais do que isso, ela era um símbolo. Ela foi a primeira pessoa abertamente transgênero a aparecer na televisão nacional na Geórgia. Uma pioneira, uma figura pública que desafiou limites em um país ainda lutando contra a discriminação enraizada. Ela nasceu homem, mas desde cedo sabia que não se sentia bem em seu próprio corpo. Ela sempre se sentiu como uma mulher. Meu objetivo de vida era me tornar quem sou hoje. Sinto por dentro que cheguei. Quando criança, sempre me via assim. E não apenas me via, eu até desenhava isso. 22 anos atrás, Kesaria e sua mãe se mudaram para a capital, Tbilisi, para escapar da hostilidade que enfrentavam em sua cidade natal. Lá, sua mãe recorreu a Zizi, uma proprietária de salão local conhecida por sua generosidade, em busca de ajuda. Ela pediu que acolhesse Kesaria para dar-lhe uma chance. Zizi fez isso. Ela descreveu Kesaria como gentil, confiável e cheia de vida. O salão se tornou mais que um local de trabalho. Tornou-se um santuário. Em uma sociedade onde andar na rua poderia ser perigoso, a equipe do salão se revezava para acompanhá-la em casa todas as noites. Kesaria teve seu primeiro contato com a fama nacional no programa de jogos Hora da Verdade. Mas não foi bondade ou aceitação que a recebeu. Foi humilhação. As perguntas que ela recebeu foram cruéis. Seus pais seriam mais felizes se você nunca tivesse nascido? Se não fosse pela sua não convencionalidade, você teria permanecido um simples garoto provinciano? Você apoiará sua irmã como um irmão se necessário. Mas Kesaria não se abalou. Ela respondeu com calma, dignidade, mesmo quando tentaram tirá-la dela. Ela saiu com 4.000 lares georgianos e a cabeça erguida. E em 2014, ela deu outro passo ousado. Ela anunciou publicamente sua transição de gênero. Ao longo dos anos, Kesaria Abramidze se tornou mais que um rosto familiar na televisão georgiana. Ela se tornou inesquecível. Ousada, sem filtros e inegavelmente ela mesma, Kesaria se destacou na paisagem midiática que frequentemente destacava aqueles que não se conformavam. O público a observava com emoções mistas. Uns julgavam, outros riam. Outros admiravam em silêncio sua força. Mas independente dos sentimentos, eles não desviavam o olhar. Ela também sabia disso. A mídia nem sempre era gentil. O público poderia ser duro. Mas Kesaria acolheu a atenção, aceitando o que podia, de onde quer que viesse. Para alguns, ela era apenas uma excêntrica. Para outros, uma guerreira. Para muitos, a verdadeira Kesaria só se tornou visível depois que ela se foi. Em 2018, ela pisou no palco internacional, representando a Geórgia no concurso de beleza Miss Transstar International na Espanha. Seu currículo cresceu, programas de entrevistas, programas de televisão comerciais. Ela nunca desapareceu.
Ela não deixou o mundo esquecer o rosto dela. Ou a voz dela. A investigação sobre a morte dela começou em um apartamento na rua Aftandili, no distrito de Digome, em Tbilisi. A polícia rapidamente isolou o prédio. A cena dentro era caótica. Pó forense espalhado, luvas descartadas, bitucas de cigarro e um silêncio pesado com horror. A patologista forense Ketavan Kedanashvili examinou o corpo. A causa da morte? Anemia aguda por perda massiva de sangue. Kizaria foi esfaqueada 28 vezes. 4 feridas foram fatais. A arma? Uma lâmina dura de borda cega. De volta à estação, os investigadores puxaram imagens de vigilância próximas. A fila se formou rapidamente. Exatamente às 6h53 da tarde, um homem saiu do táxi fora do prédio de Kisaria. No caminho, ele parou brevemente em uma loja. Mika fez compras por alguns minutos e saiu da loja com uma sacola. Ele caminhou em direção ao apartamento de Kasaria, depois entrou no apartamento dela às 18h56. Becca é vista andando de um lado para o outro enquanto espera o elevador para subir até o lugar de Kasaria. Ele parece nervoso, inquieto. O elevador chegou e ele subiu. Às 7h10 da noite, ele foi visto correndo pelas escadas. 14 minutos. Foi o suficiente. Logo, o rosto do homem foi reconhecido por vizinhos, por amigos e pela internet. Era Bika Jayani, um segurança de 26 anos de um bar local, o mesmo homem da foto do Instagram que Kasaria havia postado apenas algumas horas antes, a que ela havia deletado. Se ainda está acompanhando, tire um momento para curtir este vídeo. Isso ajuda as pessoas a descobrirem histórias como a de Kasaria. Se ainda não fez, inscreva-se. Outro caso chega na próxima semana. Voltemos para o início do dia 18 de setembro de 2024. Por volta da 1 da tarde, Kisaria estava no salão de sua amiga Sonia, fazendo o cabelo e a maquiagem. Ela estava animada, conversadora até que seu telefone tocou. Algo mudou. Sua expressão escureceu. A energia na sala mudou. Era Bika Jayani. Ele a pressionava para um encontro. O relacionamento deles sempre foi turbulento, alternando entre momentos de amor e violência. Kisaria sonhava em se casar com ele, em tornar público o amor deles. Mas Bika recusou. Apenas uma semana após terminar tudo, Bika não parecia disposto a deixá-la ir. De acordo com aqueles mais próximos a ela, o relacionamento deles não era apenas instável, era perigoso. Eles viveram juntos por um tempo, e os vizinhos frequentemente ouviam suas brigas através das paredes. Mas ninguém nunca chamou a polícia, nem mesmo Kasaria. Apesar dos hematomas, apesar do medo, apesar da violência crescente, em dezembro, Bika apareceu do lado de fora da porta dela, no meio da noite, batendo e gritando, tentando forçar a entrada. Os vizinhos tiveram que intervir. Em outro momento, ele a agrediu tão gravemente que ela sofreu uma concussão. Ela foi hospitalizada. Amigos afirmam que ele a monitorava de perto, checando seu celular, criticando suas roupas e ditando o que ela podia ou não vestir. E se ela desobedecesse, ele a espancava, a estrangulava, puxava seu cabelo e a chamava de erro da natureza. Bika também havia sido visto naquele ano durante repressões violentas a manifestantes em Tbilisi, algo que fez Kisaria se afastar do olhar público. Ela parecia envergonhada de ser associada a ele. Sua presença, antes ousada nas redes sociais, se alterou. Ela começou a postar sobre abuso, sinais de alerta e sobrevivência. Um dia, ela escreveu: "Olá, amigos. Estive em um relacionamento tóxico por quase 2 anos. Muitos perguntaram por que sumi das telas de televisão. Essa foi a razão. Você pode se surpreender, mas fui vítima de manipulação e violência. Saí do país para fugir das dificuldades que enfrentava. Certamente voltarei e tomarei as ações necessárias. Farei uma defesa pública contra a violência sobre este assunto." Então, outra postagem. "Também quero agradecer ao meu vizinho de porta, que me salvou quando ele finalmente entrou na minha casa. Caso contrário, eu poderia não estar vivo hoje. Cerca de um mês atrás, ele até me levou para a clínica com uma concussão, que foi registrada lá. Escrevo este post como um exemplo para outras mulheres. Não desperdice anos com um narcisista manipulador.
Não ao feminicídio que é tão comum em nosso país. Embora seja um exemplo para muitas mulheres e esteja ao lado das mais fortes. Isso ainda aconteceu comigo também. E então ela o deletou. Talvez ele a tenha pressionado. Talvez ela ainda esperasse que ele mudasse. Talvez ela quisesse acreditar no homem que um dia amou. Para se afastar dele, ela fugiu para a Turquia por um tempo. Mas no final ela voltou. Às 5 da tarde, Kissaria deixou o salão com suas amigas. Sônia se lembrou claramente. Kissaria disse que não iria encontrar Bika. Mas ele não parou de ligar. Ele implorou, suplicou. Quando isso falhou, ele fez a promessa que ela sempre quis ouvir. Ele disse que ia se casar com ela. Sentada no carro, cercada por seus amigos, Kissaria se iluminou. Meninas, finalmente vou me casar, ela disse radiante. Os olhos dela brilhavam. Ela realmente acreditava nisso. Às 6 da tarde, seus amigos a deixaram em Dagommi. Antes de entrar, Bika ligou novamente. Desta vez, ele concordou em tornar o relacionamento público. Minutos depois, ela postou uma foto deles juntos no Instagram. Uma declaração discreta, mas ousada. Os amigos ficaram chocados. Bika sempre insistiu em sigilo. Quando chamada, ela descartou com alegria. Absurdo, ele me pediu para fazer isso. Ele quer se casar comigo. Agora ele está vindo pedir minha mão. Prepare-se para ser a madrinha usando um vestido vermelho. Ela até mandou mensagem para a mãe dele. Seu filho disse que quer se casar comigo, você concorda? O que ela não sabia era que Bika não estava trazendo um anel de noivado. Ele tinha algo completamente diferente em mente. A própria arma que ele usaria para matá-la. E ele acabara de comprar a faca. Após esfaqueá-la 28 vezes, Bika correu para arrumar suas coisas no apartamento de Kisari. Ele colocou suas roupas em uma bolsa preta e saiu correndo. Ele foi para a casa de um parente próximo, tomou um banho, lavou o sangue de sua camisa e desapareceu. Mas não por muito tempo. A polícia o rastreou até o aeroporto de Kutaisi, onde foi preso horas depois ao tentar fugir do país. Na estação, Bika confessou. Ele disse que fez isso porque Kissaria havia insultado sua mãe e sua irmã. Então ele detalhou tudo. Eu entrei na farmácia e comprei medicamento para a pressão arterial. Eu não tive coragem de pular. Entrei friamente no apartamento de Kissaria e comecei a falar com ela. Quando a olhei, lágrimas brotaram em meus olhos. Eu perguntei a ela por que ela estava agindo assim, e então comecei a bater nela. Ele confessou ter comprado a faca naquela tarde às 3h50. Em uma loja chamada Caravana, ele pagou 59 lari. Quando os investigadores perguntaram quantas vezes ele a esfaqueou, Bika afirmou que estava em estado de choque e não se lembrava. Quanto ao ataque anterior, aquele que deixou Kissaria hospitalizada com uma concussão, ele deu de ombros. Foi algo que aconteceu espontaneamente durante a luta. Ela me acertou durante uma luta que estávamos tendo. Ela perdeu o equilíbrio e caiu. Eu a levei para o hospital. Eu a peguei. Não foi minha culpa. Mas poucos acreditaram nessa versão. Então veio uma confissão arrepiante. Ela me disse para tornar nosso relacionamento público. Eu disse a ela para terminarmos em vez disso. Afinal, é a Georgia, não posso fazer isso. No dia seguinte, ela começou a postar vídeos que irritariam qualquer homem. O julgamento. Bika Jayani agora estava sendo julgada pelo assassinato de Kissaria Ibramitsi. Ele confessou, sim, mas apenas para assassinato premeditado. Ele nega qualquer brutalidade especial. Ele nega que tenha sido um crime de ódio, embora a violência sugira o contrário. Se condenado, ele enfrenta de 16 a 20 anos ou prisão perpétua. Apenas um dia antes do assassinato de Kissaria, a Geórgia aprovou uma ampla lei anti-lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Proibiu a transição de gênero, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e discussões sobre orientação sexual, semelhante à lei de propaganda gay da Rússia. O momento é arrepiante. Isso teve um papel em sua morte? Bika tinha medo de ser exposta, envergonhada de seu relacionamento, ou ele era simplesmente um homem que não suportava perder o controle? Podemos nunca saber a verdade, mas o que sabemos é que Kissaria o amava, e ele a matou por isso. A mãe de Bika deu uma breve entrevista mais tarde. Foi um choque para mim.
Gostaria de expressar primeiro as minhas condolências à mãe de Kissaria e pedir desculpas. Desculpa é a única palavra que resta. O funeral de Kissaria Ebermitsi ocorreu em Tbilisi no dia 22 de setembro de 2024. Ela também foi lembrada em Antuérpia, Bélgica. Um memorial silencioso feito por refugiados queer georgianos que fugiram de ameaças parecidas. Muitos deles viam Kissaria como um símbolo de sobrevivência. Mesmo na morte, ela enfrentou rejeição. A Igreja Ortodoxa Georgiana se recusou a enterrá-la, citando sua identidade de gênero. Foi a presidente da Geórgia, uma mulher, Salome Zora Beshilvi, quem compareceu ao seu funeral. Ela condenou publicamente o horrível assassinato de Kissaria Ebermitsi. Foi mais que uma tragédia. Foi uma falha cultural, uma que dividiu a nação ao meio. O assassinato de Kissaria não revelou apenas a raiva de um homem, expôs uma sociedade em crise. Outro fato chocante que surgiu após sua morte foi que ela o apoiava financeiramente em um momento de seu relacionamento. Que forma distorcida de retribuir tal bondade. Voltarei na próxima semana com outro caso. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Victor se despede.